Às senhoras e aos senhores aqui presentes, um bom dia para todos. A eletricidade é uma fonte de perigo, podendo causar a morte de pessoas se não forem tomados cuidados especiais, sendo ela perigosa mesmo quando utilizada em baixas tensões. Portanto, para prevenir acidentes, toda instalação elétrica deve ser executada com segurança e por um profissional qualificado e supervisionada por um profissional legalmente habilitado. Os riscos de acidentes envolvendo energia elétrica tornam-se preocupantes devido à sua gravidade. Na ocorrência de acidentes por choque elétrico, há uma grande probabilidade de este vir a ser fatal. Inseridos nesta problemática, os riscos elétricos resultantes de instalações inadequadas e das famosas gambiarras devem ser extintos das obras, lembrando que as instalações temporárias não significam instalações improvisadas. A análise de acidentes muitas vezes pressupõe que o cumprimento de procedimentos e normas protege o sistema contra a incidência destes, e que os acidentes são decorrentes de comportamentos faltosos. Dificilmente é dada a devida atenção ao quanto é arriscado o uso de equipamentos elétricos e das próprias instalações elétricas que muitas vezes não possuem um sistema de aterramento eficiente, são mal projetados, operados por pessoas despreparadas e, consequentemente, mal instalados, ocasionando o risco de choque elétrico. Recapitulando, choque elétrico é a manifestação física que ocorre quando uma corrente elétrica flui através do corpo humano. Os sintomas podem incluir desde uma leve sensação de formigamento, a violentas contrações musculares, arritmia cardíaca ou danos aos tecidos. Com isso em mente, vamos listar agora algumas regras importantes determinadas por norma. E lembrem-se, toda instalação elétrica deve ser considerada perigosa, pois pode causar acidentes fatais. Nos trabalhos com eletricidade, é preciso conhecer o serviço e saber quais as formas de se evitar acidentes e diminuir os riscos. Para isso, é fundamental o cumprimento das determinações da NR10. Quadros de distribuição. O quadro deverá ser metálico. A madeira, por ser isolante, fere os princípios da proteção supletiva da classe 1 para garantir segurança preconizada pela NBR 5410 e comum a esse tipo de instalação, isto é, a equipotencialização das massas para garantir o seccionamento automático da alimentação em situações de defeito, com a madeira não possuiria a confiabilidade exigida para a proteção do pessoal e da instalação. Portanto, esse tipo de material não poderá ser usado na composição do quadro nem de seu suporte. Todo o quadro de distribuição deverá ser dotado de barramento de equipotencialização, no qual é feita a interligação das fases após o seu desligamento e teste, em caso de necessidade de reparos. Todo o quadro de distribuição deverá ser dotado internamente de um anteparo como medida de proteção contra o acesso às partes vivas da instalação. Não é admissível a saturação do espaço interno ao quadro de distribuição. O número de componentes instalados e o arranjo físico correspondente devem propiciar espaço de segurança seguro o suficiente para a realização de intervenção no circuito energizado e operação dos componentes do mesmo, tanto em condições normais como também em condições de falta de energia. Os componentes, inclusive os condutores, no interior dos quadros elétricos devem ser dispostos de modo a facilitar a sua operação, inspeção,
manutenção e acesso às suas conexões. O acesso não deve ser significativamente reduzido pela montagem dos componentes e a curva dos condutores deve obedecer a um ângulo de 90 graus. Recomendações e procedimentos para a segurança operacional. Os quadros de distribuição devem ser mantidos em bom estado de conservação, limpos e sem corrosão e, se possível, em local abrigado. Não é admissível que a operação ou acionamento de quaisquer dispositivos de comando e manobra de circuitos ou equipamentos implique na exposição do operador a partes vivas da instalação. Não é admissível o acesso a instrumentos de medição para leitura e registro de suas indicações com exposição a partes vivas da instalação. O quadro de distribuição deve permitir a consulta e identificação de circuitos e dispositivos em operação sem a necessidade de exposição do operador às partes vivas da instalação. Todos os quadros de distribuição devem possuir, afixados na parte frontal externa, sinalização de advertência contra choques elétricos. Todos os quadros de distribuição devem possuir afixados no anteparo, junto aos respectivos componentes, sua sinalização indicativa correspondente, tais como indicação dos circuitos, aparelhos receptores, condições operativas, dentre outras de conformidade com a função ou condição do componente. A sinalização de advertência e indicativa supracitada devem ser através de placas, etiqueta ou outros meios adequados, duráveis e que não possam ser removidos com facilidade. Não é admissível que quadros de distribuição desativados sob quaisquer circunstâncias estejam sob tensão. Os quadros de distribuição desativados devem estar sem tensão e sinalizados com esta condição operativa. É expressamente proibido a presença de materiais, máquinas, ferramentas, equipamentos ou quaisquer objetos no entorno de pelo menos 2,5 metros do quadro de distribuição. Os condutores das linhas elétricas devem ser dispostos ou marcados de modo a permitir a sua identificação. O condutor neutro deve ser de cor azul claro, enquanto o de proteção deve ser verde conforme prescrição da NBR 5410. Os condutores das linhas elétricas devem ser lançados sobre suportes isolantes ou isoladores, conforme item 6.2.3 da NBR 5410, não devendo ser afixados diretamente na parede, diretamente nos postes de madeira ou de outra natureza ou superfícies de pequeno raio de curvatura ou pontiagudas. Em nenhuma circunstância, os condutores das linhas elétricas devem ser lançados sobre armações metálicas. Mesmo os condutores dotados de capa de proteção, como os cabos unipolares, por exemplo, é recomendável que sejam lançados no interior de eletrodutos flexíveis como meio de elevar a proteção dos mesmos contra as agressões permanentes do meio ambiente. Os condutores das linhas elétricas de distribuição deveriam ser mantidos em bom estado de conservação durante toda a vida da obra e, sempre que possível, ser instalados em ambientes abrigados das intempéries. Não é admissível para os condutores das linhas elétricas da instalação que eles sejam acessíveis a pessoas e animais nas direções habituais, sejam acessíveis a choques mecânicos de qualquer natureza e em nenhuma circunstância sejam utilizados como suportes para cartazes, placas, vestuários ou quaisquer objetos. O sistema de aterramento, geralmente adotado como garantia da equipotencialização e seccionamento automático da alimentação, é o esquema TT, isso é, o aterramento das massas é distinto e independente do aterramento da fonte de alimentação. O diâmetro do condutor de proteção deve estar de acordo com o item 643 da NBR 5410. É obrigatório o uso do DR de alta sensibilidade, 30 mA, nas áreas úmidas como medida complementar na proteção contra choque elétrico. Dado o esquema TT, é obrigatório o uso de DR de baixa sensibilidade, 300 mA, nas demais áreas como medidas complementares na proteção contra choque elétrico.
Estas recomendações e procedimentos são apenas medidas de segurança complementares, devendo ser observadas as prescrições integrantes da NR10, NBR 5410 e NR18.